É um jogador que foi trabalhado ao longo deste tempo, já o ano passado, este ano igual, tem entrado muito bem, jogou de início muito bem contra o LDU, hoje entrou com o jogo mais partido, ainda mais sobressai todas as características. Meu amigo Crespo a falar que o Palmeiras tem dinheiro. Eu queria lhe dizer, quando ele chegou e éramos vizinhos, eu tinha o mesmo dinheiro que ele. Não é? Aliás, quando eu convidei para vir a casa jantar, quem pagou foi ele. Fui eu que paguei, não foi ele, fui eu. Mas na altura o Palmeiras não tinha assim tanto dinheiro. O que o Palmeiras fez foi apostar na base e vender jogadores. Os títulos trouxeram prestígio, o prestígio trouxeram patrocínios. Isto é todo um ciclo vicioso, mas começou primeiro por apostar na base. Vender 4, 5 jogadores da base, que fez com que nós estabilizássemos financeiramente e que este ano, sim, como a nossa Presidente sempre disse o ano passado e há 2 anos, juntamente com o Barros, que íamos ter uma gestão responsável. E este ano, sim, em função das vendas que fizemos, do Rios, do Estevão, não há como, se queremos continuar a crescer e a competir, temos que investir. Vocês ouviram-me falar dos crocodilos no bolso, ouviram-me aqui uma outra vez, mas isto é só para brincar um bocadinho com como é que se ganha. O dinheiro ganha-se trabalhando, com processos, acreditando em algo, e é fácil, basta olhar para o Palmeiras quando nós chegamos aqui, como é que as coisas foram acontecendo. Isto é um ciclo vicioso. Posta na base, títulos, prestígio, valorização do clube, valorização da marca, patrocínios, sócios avante, futebol que as pessoas gostam de ver. Isto é todo um ciclo vicioso, está bem? E era... Boa noite, Abel. Você falou já um pouco sobre essa questão das mudanças de calendário, né, e como é que isso vai afetar o Palmeiras de certa forma, com jogadores que vocês vão perder nesse período de data FIFA, né, sendo convocados. E além disso, por conta dessas mudanças, já na reta final do campeonato, o Palmeiras vai fazer 3 jogos, né, fora de casa, por conta dessas trocas aí de jogos. E aí eu queria ouvir da tua opinião, assim, de como se você foi consultado, né, sobre essas mudanças, de que forma você as viu e de que forma isso impacta o teu trabalho. Assim, não vale a pena muito... O teu colega fez uma pergunta, eu falei aquilo que eu senti e dei a minha opinião. Mas eu adapto-me, certo? É assim, as regras do jogo são assim, ok, mas não deveria ser assim, não deveria ser assim. Um jogo de cada vez. O teu colega estava-me a dizer como é que se prepara, é jogo a jogo, perceber como é que os nossos jogadores recuperam, perceber quais são as consequências de cada jogo, perceber como é que os nossos atletas estão depois de 2 dias. Há jogadores que têm uma capacidade de recuperação mais rápida, há jogadores que têm uma capacidade de recuperação mais lenta, há jogadores que chegam ao final de cada jogo e têm traumas diferentes dos outros. Uma coisa é trauma muscular, que é extremamente perigoso, outra coisa é um trauma no osso em que tem só a ver com a dor e não há risco de lesão. Portanto, eu entendo essa tua pergunta do calendário, é o que é. Nós sabíamos no início do ano, em função do Mundial que tivemos no meio, da paragem que teve que existir, dos jogos que iam ser feitos em cima uns dos outros, da necessidade de ter que acabar o campeonato o mais cedo possível, porque em janeiro já estamos a competir outra vez. Enfim, há decisões difíceis que têm que ser tomadas, algumas delas já foram tomadas e para não estarem a dizer que eu só critico, porque eu não critico, eu estou aqui para contribuir, para aprender e respeitar muito aquilo que são a tradição e a história do futebol brasileiro. Mas, como em tudo na vida, nós temos que inovar, temos que dar passos à frente, temos que fazer alterações que nos ajudem a ser melhores. Algumas já foram dadas e vão ser vistas para o ano, mas outras terão que ser dadas, doa a quem doer, custa a quem custar. Mas, como te disse, estamos preparados para aquilo que tu disseste. As circunstâncias são as que são e nós temos que estar preparados para dar essa resposta. Se é melhor ou pior, não te sei dizer. Se é normal, não. Claro que não é normal, mas em função do contexto, como o teu colega disse, não há como, não é? Estamos a encher chouriços, mete lá para dentro, pom, e alguém vai ganhar, alguém vai ficar em primeiro, alguém há de ganhar, não é? Isto é assim que funciona, alguém vai ganhar. Mas, como te disse, respeitamos tudo, percebemos o contexto, o calendário é este,
Tenho a certeza que no futuro será cada vez melhor, ainda que demore a mudar. Como te disse, estou aqui há 5 anos. Em 5 anos já começou-se a ver, pelo menos este ano, mudanças. Isto é um bom sinal. Está bem? Obrigado, Abel. Obrigado a todos. Bem, não está. Isto não existe em lado nenhum. Depois de tudo que aconteceu contra a LDU no jogo de ida e contra o Flamengo pelo Brasileirão, o Palmeiras demonstra que consegue suportar muito bem todas as adversidades que aparecem. Queria que você pudesse falar um pouco sobre como o Palmeiras é forte mental para as tarefas que já passaram e foram concluídas, e ainda para as tarefas que vêm pelo caminho até o final da temporada. Olha, eu já tenho idade suficiente e experiência suficiente para perceber que um campeonato e uma temporada é longa, tem altos e baixos, vamos sofrer, vamos ter momentos de euforia, vamos ter momentos de desânimo, vamos ter momentos de frustração, mas eu acho que há uma característica que para mim é o maior talento que qualquer um de nós pode ter em função da profissão que faz, que é a resiliência. É ser capaz de ser resiliente e entender que nem sempre as coisas na nossa vida nos vão correr como nós queremos, nem sempre no nosso trabalho as coisas vão sair como nós planeamos e como nós projetamos, mas acho que isso é o maior talento que nós podemos ter, é a capacidade de ser resiliente e continuar, a forçar, a ajustar as velas se for preciso para entrarmos no rumo certo, e mesmo quando estamos no rumo certo obstáculos irão aparecer pela frente, manter a calma em momentos que parece que está toda a gente a criticar tudo o que está a passar, manter a calma quando a euforia está aí e está toda a gente eufórica, meter os pés no chão e dizer foram apenas 3 pontos, falta muito ainda. Portanto, a parte mental ela não é só no futebol, ela é no futebol e na nossa vida. É nós estarmos focados naquilo que controlamos, é nós não estarmos preocupados com o que é que o vizinho tem, o que é que o vizinho faz, o que é que o vizinho conseguiu. Porque às vezes nós olhamos muito para aquilo que os outros têm e aquilo que os outros conseguem, mas esquecemos de ver o processo que levaram a chegar, né? Nós só olhamos para as pessoas e muitas vezes esquecemos de ver o trajeto que é que levou as pessoas a chegar ao lugar que estão.
e poucas pessoas pensam nisso. Portanto, eu acho que o lado mental não é só no futebol, é no futebol e na nossa vida, é uma das componentes ou um dos fatores que nós temos de rendimento, não é o único, e quando estás equilibrado, técnica, tática, física e mentalmente, em harmonia contigo, em harmonia com aquilo que são os nossos princípios de grupo, é mais ou é menos difícil ultrapassar obstáculos, como ainda foi hoje o Santos, que nos criou dificuldades, mas como disse, isso é um trabalho que é diário, não é de hoje. Tudo o que se passou no passado com esta equipa, com as vossas perguntas, com as vossas críticas, com os vossos elogios, também nos ajuda e nos transforma, no sentido de saber que o equilíbrio será sempre e a resiliência estarão sempre no termo certo para seguirmos aquilo que é as nossas ambições e os nossos objetivos. Nem 24 horas, nem muita euforia, nem desânimo, equilíbrio, porque daqui a 3 dias estamos a competir outra vez. Abel, boa noite, tudo bem? André Neto, da Rádio CBN. Até nessa linha de processo que você falou, queria que você comentasse um pouco sobre o desenvolvimento do Vitor Roque, que agora, assim como o Flaco Lopes, vai ter a sua chance na sua seleção também, que hoje foi o cara da partida e que me parece que no início no Palmeiras era um cara que se destacava mais pela parte de briga, de entrega, e que hoje me parece que está num auge mais técnico também. Acho que o gol de Cavadinha resume um pouco isso. Queria que você falasse um pouco sobre essa evolução dele. Obrigado. Sabem que eu tenho dificuldade em elogiar os meus jogadores, vocês sabem. Porque eles empolgam e depois... mas ele é o patinho feio, ou era o patinho feio que virou cisne. E muitos de vocês ajudaram a ele ser o patinho feio. Se ele ouvisse e acreditasse em 90% do que vocês disseram aí, eu não digo vocês aqui, sobretudo os que estão lá em casa, porque vocês eu conheço, estão aqui quase todos os dias. Mas se ele ouvisse metade das baboseiras que muitos de vocês que estão aí sentados falaram, ele deixava de ser jogador. A sorte é que ele sabe quem é o treinador dele, a sorte é que o treinador dele sabe onde é que está, como é que funciona a dinâmica e cuidou dele. Lembram-se dos 50 quilos nas costas? O que nós fazemos melhor aqui é cuidar. É cuidar. E que se calhar é o que até sou melhor nisso. É cuidar. Portanto, o que estás a dizer resumidamente é o patinho feio que vira o cisne, e se calhar os mesmos que criticaram como criticaram agora estão a dizer que ele é o melhor jogador do mundo, não é? Isto é o que acontece. Portanto, para ele a mesma coisa. Gelo, calma, o caminho é este, a consistência é esta, foi a seleção fruto do trabalho dele, porque ninguém faz as coisas, eu não corro por ele, eu não treino por ele. A coisa que eu faço, como educador, professor e treinador que sou, essa é a minha função, é ajudá-lo da melhor forma que eu conseguir, mas quem é o verdadeiro protagonista, quem faz acontecer é ele. Portanto, o mérito todo do patinho feio que virou o cisne é completamente dele, e nós demos-lhe o tempo para que as penas trocassem e que as pessoas ao longo do tempo fossem ver que realmente este jogador é mais do que aquilo que mostrou nos clubes onde esteve fora, porque seguramente que não teve o acompanhamento nem o cuidado que nós temos aqui. Boa noite, Abel, tudo bom? Falando ainda de seleção, existe ainda alguma possibilidade ou uma tentativa do Palmeiras conseguir a liberação dos atletas convocados para a data FIFA ou não? Como é que é? Uma liberação dos atletas que foram convocados para suas respectivas seleções, ainda existe essa possibilidade da diretoria tentar? Não estou entendendo. Falando de seleção ainda, o Palmeiras teve muitos jogadores convocados. Vai ser... Mas pedir à seleção para liberar jogadores para não irem à seleção? Isso, o Palmeiras não faz isso. Não faz isso. O Palmeiras não é um clube que faça isso. Se há clubes que façam isso, vocês podem me ajudar. Mas o Palmeiras respeita muito aquilo que é a seleção nacional de todos. Os brasileiros, argentinos, todos. Todos. Da Europa, todos. Isso não é uma pergunta que tu a fizeste e eu pensei que eu estava a dizer, não estou a entender. Que autoridade tenho eu ou que tenho o Palmeiras para pedir a selecionadores para desconvocar? Mas se isso existe, tens que dizer quem são os clubes que fazem isso. Mais duas,
Oi, Abel. Luiz Fabiani, da Rádio Bandeirantes. Eu gostaria de entender duas escolhas táticas para o jogo de hoje. Primeiro, a entrada do Alan pelo lado direito no segundo tempo. Era algo que se esperava desde o início do jogo. Ele veio para a segunda etapa. E também nessa disputa entre Murilo e Fuchs no setor defensivo. Quais as valências de cada um que faz com que você escolha um ou outro a cada jogo? O que motiva a escolha em cada atleta? Obrigado. Boa pergunta. Olha, o Murilo vinha com uma série de 6 ou 7 jogos seguidos. Já no último jogo, quando eu troquei uma boa parte da equipa, ele viu que era um dos que ia jogar. Se não acredito, pensou ele, não acredito que o treinador me vai meter. Mas entendi que nós precisávamos de ter um líder também da defesa dentro do campo, não só o Gomes, porque o Gomes não tinha ido porque estava lesionado, mas ter o Murilo, que é um dos nossos líderes, é um jogador que sabe perfeitamente como é que funcionam as nossas dinâmicas. Nós estávamos com o Fuchs, e claro que eu podia jogar o Fuchs e o Bruno, e o Micael, desculpa, mas eu olhei também para aquilo que são as lideranças da equipa, e precisei e sabia que ele estava cansado no último jogo, apenas com dois dias de recuperação. Tenho a certeza que ele neste estava melhor, mas já tínhamos o Gomes de regresso, então optei por o Bruno poder jogar como jogou, e total confiança também no Murilo, e ele sabe perfeitamente porque é que ficou de fora. Ele sabe que é um dos nossos pilares, e quando está na média dele é um zagueiro de seleção, como já mostrou, já foi chamado à seleção brasileira. É um jogador que tem todas as valências e as capacidades para jogar ao mais alto nível. Portanto, foi mais por gestão de energia, para jogar na máxima força com o Gomes e com o Bruno hoje, e veremos no próximo. O Alá, vocês sabem, ele saiu completamente esgotado. Felizmente no último jogo ele não se lesionou, portanto teve que ficar de fora 3 dias, nem sequer treinou. Nem sequer o levámos ao Juventude. Eu tenho alguma dificuldade, salvo raras exceções, jogador está lesionado e passar logo para titular. Te perguntas, pois, mas o Gomes fez isso.